Olá, meus irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos refletir na palavra de Deus, Lucas capítulo 11, versículos 21 a 26. Nesse texto, meus irmãos, nós temos aquilo que nós podemos chamar de um alerta de Jesus. Um alerta muito sério, gravíssimo, para o qual nós faremos bem atentar com toda a diligência. Então vamos ler o texto. Lucas 11, 21 a 26. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é contra mim, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Agora, ouça essa história, uma história que fala de um determinado soldado. Os soldados estavam em batalha e um deles, que era cristão, levava no bolso da camisa uma pequenina Bíblia. Em meio ao ruído de gritos e granadas a explodirem, os rapazes seguiam conduzindo o aviamento do corpo de saúde. De súbito, o soldado cristão caiu no chão. Um companheiro correu ao seu lado e admirou-se de encontrá-lo ainda vivo. Pondo a mão no bolso da camisa, o Filho de Deus tirou uma pequenina Bíblia. A capa tinha um orifício. A bala havia atravessado Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e outros livros. Onde pensais que a bala se deteve? Perguntou mais tarde o jovem quando escreveu sobre o caso numa carta para os seus. Exatamente no meio do Salmo 91, apontando para o verso que diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então a palavra de Deus deteve a bala a penetrar no coração daquele jovem, salvando-lhe a vida. Uma história interessante, não é? Não sei se ela é verídica, mas independentemente de verídica ou não, ela ilustra aquilo que a palavra de Deus é capaz de fazer. O que a palavra de Deus é capaz de fazer? Ela é capaz de proteger, de livrar aquele que a carrega junto ao coração. Obviamente, não necessariamente assim como na história. Na história poderia ter sido outro livrinho qualquer, poderia ter sido uma caneta, uma calculadora, um broche. Nós temos ouvido e visto histórias assim, mas espiritualmente falando, meus irmãos, contra os erros que nos afastam de Deus, aí é somente a palavra de Deus. E acabamos de ler um trecho precioso dessa palavra, que serve de alerta e que, se devidamente considerado, pode livrar a muitos de continuarem cativos do inimigo de nossas almas, que é chamado aqui de valente, apesar de haver um mais valente do que ele. A princípio, certamente Jesus estava dirigindo essas palavras a Israel, especialmente àqueles que lhe haviam acusado de expulsar demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios, uma referência ao próprio Satanás. Eles eram pessoas que tinham uma religião, e por causa dessa religião, então alguma espécie de reforma, uma melhoria havia acontecido na vida deles. Porém, sem a verdadeira transformação, sem o novo nascimento, eles ainda eram casa vazia. Adornada, aparentemente, mas vazia. E vazia estava sujeita a ser invadida ou novamente invadida. Então, era uma palavra para aqueles indivíduos
lá de trás, aqueles israelitas. Entretanto, meus irmãos, essa realidade pode ser aplicada a toda e qualquer pessoa e é, portanto, também, ainda que não só, um aviso sério para todos aqueles que se contentam apenas com alguma mudança superficial, podendo ser essa mudança superficial até da condição de um possesso por demônio. E não se submetem a Jesus. Pessoas que se contentam com uma mudança superficial e não se submetem a Jesus para que haja não uma mudança superficial, mas uma transformação completa. E aí surge uma pergunta na nossa mente: será que na igreja de hoje tem gente assim, que passou por uma espécie de reforma, reformado, entre aspas, obviamente não no sentido em que os presbiterianos e alguns outros são, mas não transformados, não nascidos de novo? Essa, meus irmãos, é uma questão muito séria, com a qual não se deve brincar e nem se descuidar. Eu pastoreei um irmão, um querido irmão, me recordo dele aqui agora, e infelizmente parte desse pastoreio constituiu-se em um acompanhamento em uma enfermidade que o levou à morte. Um câncer no local que geralmente, quando se descobre tarde, não tem cura. E aquele irmão percebeu o primeiro sintoma muito tempo antes de a doença se manifestar de forma violenta, mas ele ignorou, não tratou com seriedade, descuidou-se, e então ele sofreu bastante. Mas agora, e esse agora já tem vários anos, ele não sofre mais. Ele está com Cristo na glória. Por quê? Porque apesar de debilitado no corpo, no espírito, ele era transformado, nascido de novo, e não simplesmente reformado ou acertado para caber na igreja instituição. Meus irmãos, para caber na igreja instituição, basta uma reforma aqui e outra ali, e a disposição para enganar os irmãos, porque os irmãos não vão julgar ninguém, o coração de ninguém. Mas para caber na igreja, corpo vivo de Cristo, aí a coisa é diferente. É preciso morrer e nascer de novo. Morrer com Cristo e com Cristo ressuscitar para uma novidade de vida, uma vida totalmente transformada. Aquele irmão era nascido de novo e por isso ele não sofre mais, conquanto tenha sofrido bastante enquanto no corpo. Sofrimento aquele, talvez, por ter se descuidado um pouco. Agora, muito mais sério que esse descuido que eu exemplifiquei com aquele irmão, é o descuido quanto à nossa vida com Cristo. Porque se nós não formos transformados, se nós não nascermos de novo, ao partirmos dessa existência terrena, nós entraremos em uma dimensão não de gozo eterno, mas de sofrimento eterno. Num lugar onde Jesus diz que haverá choro e ranger de dentes, tamanho será o sofrimento. Num dos cultos que tivemos, meus irmãos, aqui em nossa igreja algum tempo atrás, eu me recordo que disse que tem gente que parece não crer que Deus possa salvar certos indivíduos. E também me disse que talvez até tenha gente que não crê que Deus de fato vai deixar que alguém seja lançado na perdição eterna. Mas eu quero dizer para o irmão que ele vai deixar. Há muitos alertas sobre essa verdade nas Escrituras. E João, na sua visão apocalíptica, ele viu aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. E viu que estes foram lançados no lago de fogo. Então Jesus falou dessa realidade e, além de falar, ele mostrou a João, ainda que em visão. Então nós não devemos nos descuidar. Não brinque, não trate esta questão sem a seriedade devida. Agora, feitas essas considerações, eu quero passar a refletir com os irmãos em alguns pontos importantes que nós encontramos aí no texto. O primeiro deles é sobre a casa e os despojos de Satanás. Veja aí o verso 22.
Jesus diz assim: sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Você sabe o que é um despojo? Despojo é aquilo que se retirou do inimigo após a batalha. Portanto, é algo que pertencia ao inimigo. Os bens que pertenciam ao inimigo. E no texto em questão, meus irmãos, trata-se de gente. O despojo aqui é gente. E é então algo muito sério que Jesus deixa transparecer aqui. Aquele que não foi resgatado pelo mais valente ainda está sob o domínio do valente. E também, meus irmãos, é sério o fato de que o Novo Testamento espiritualmente só dividiu os homens em duas classes: o trigo e o joio, o trigo e a palha, as ovelhas e os bodes, sendo que uma parte pertence a Deus e outra não. Vamos ver? Mateus 13, 24 a 30, nós lemos assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O trigo e o joio. O trigo sendo ajuntado no celeiro e o joio sendo levado para ser queimado. Mateus 3, meus irmãos, versos 10 a 12, nós lemos assim: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, disse João, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Trigo e a palha do trigo. O trigo sendo recolhido ao celeiro e a palha sendo queimada com fogo que nunca se apagará. E alguns trechos, meus irmãos, de Mateus 25, 31 a 46. Versos 31 a 34, lemos assim: que quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E ele porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 41. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, bodes e ovelhas, ovelhas e bodes, uns possuirão o reino preparado desde a fundação do mundo, ouvirão de Jesus: vinde, benditos de meu Pai, mas outros: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, meus irmãos, nós temos que levar isso a sério. É sério esse fato de que o Novo Testamento só dividiu os homens nessas duas classes: o trigo e o joio, o trigo e a palha, as ovelhas e os bodes, sendo que uma pertence a Deus e outra não. E também, meus irmãos, é interessante e sério o fato de o apóstolo João deixar explícito de que o mundo inteiro jaz no maligno, com exceção daqueles que são de Deus. Está lá em 1 João, capítulo 5, verso 19. Então, aquele que não foi resgatado pelo mais valente, que é Jesus, ainda está sob o domínio do valente, que é o inimigo
das nossas almas. Então, essa é a primeira coisa que eu destaco aí no texto, a casa e os despojos de Satanás. O segundo ponto para reflexão aí nesse texto, meus irmãos, é o fato de que ele nos leva a pensar que um grande conflito está em operação. E não há lugar junto a Jesus para quem quer ficar neutro, e muito menos para quem, ao invés de ajudar, atrapalha, ao exemplo dos fariseus aí no texto. Veja o que Jesus diz no verso 23, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Eu quero analisar com os irmãos 3 ideias, baseadas no pensamento de um determinado comentarista da palavra de Deus. A primeira ideia é que todo aquele que não, acerca desse texto, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. A primeira ideia é que todo aquele que não trabalha positivamente no reino, que nada faz no reino, e nada faz, não trabalha positivamente, nada faz por pura indisposição, não é por um impedimento justificável, mas por pura indisposição, aquele que não trabalha, não faz nada, assim por pura indisposição, está trabalhando negativamente. E ao invés de ajuntar, espalha. É isso que Jesus está dizendo aí. Atrapalha a igreja, atrapalha o estabelecimento do reino de Deus e ao invés de ajudar. Então é preciso fazer alguma coisa. E todos nós podemos fazer alguma coisa. Você pode orar, por exemplo. Você pode convidar alguém para vir à igreja. Você pode entregar um folheto. Quando eu falo aqui de trabalhar positivamente, fazer as coisas, ajudar no reino de Deus, na promoção do reino de Deus, não estou falando de fazer coisas grandiosas, coisas que estão além da nossa capacidade, mas coisas simples, dar um bom testemunho, viver a vida que um cristão tem que viver, orar pelas pessoas, entregar um folheto, convidar para ir à igreja, para ouvir uma mensagem da palavra de Deus. Precisamos fazer isso, porque aquele que não faz isso, disse Jesus aí, está contra ele, está espalhando ao invés de ajuntar. Segunda ideia, meus irmãos, é que todos que, a exemplo dos fariseus, fazem coisas em detrimento, dano, prejuízo das ovelhas, se encaixam nesse perfil apresentado por Jesus. Então, se você fala ou se você faz qualquer outra coisa que traz dano, que traz prejuízo às ovelhas, à igreja, ao avanço do reino de Deus, você está se encaixando nesse perfil apresentado por Jesus. Você é contra ele. Você não está juntando, você está espalhando. E a terceira ideia, meus irmãos, com a ajuda desse comentarista da palavra de Deus, é que há uma divisão definida entre dois reinos. Nesse texto aí há uma divisão definida entre dois reinos, o que exclui uma terceira posição. Cada um de nós deve tomar partido de um lado ou de outro. Esses dois reinos são incompatíveis. Não tem como ficar em cima do muro. Ou a gente toma partido de um lado, ou a gente toma partido do outro lado. Então, quem não é decididamente comigo, disse Jesus, é contra mim. Não há meio termo, não são palavras minhas, são palavras do Senhor Jesus. E ainda, meus irmãos, há um terceiro ponto de reflexão a que esse texto nos leva. E essa reflexão é que não basta uma pessoa ser livre do poder satânico. É necessário que ela seja repleta do poder divino. Nos versos 24 a 26, nós lemos que quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos buscando repouso, e não achando disto, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida, adornada, porque foi limpa, Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele,
e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Isso nos leva a pensar, meus irmãos, que a simples fé religiosa, sem verdadeira conversão, pode provocar alguma reforma no indivíduo. E a princípio pode até parecer benéfica essa reforma, e socialmente falando talvez até seja, mas pode terminar por ser extremamente prejudicial. Porque uma casa vazia pode ser limpa e arrumada, mas continuar vazia. E uma casa vazia sem ninguém para guardar o portão é chamariz para os inimigos. Construa você uma casa e limpe-a e deixa para lá, não guarde o portão não. Você vai ver o que vai acontecer. Ela será um chamariz para os inimigos. Em muito pouco tempo você vai voltar lá e você vai encontrar janelas quebradas, você vai encontrar portas arrombadas, você vai encontrar lâmpadas roubadas, ou não vai encontrar as lâmpadas porque elas terão sido roubadas, talvez algumas fiações, algumas outras coisas, talvez vão arrancar até as portas e as janelas, e lá dentro da casa você vai encontrar evidências de que pessoas usaram aquela sua casa para fins nada nobres. Por quê? Porque você fez uma casa até muito bonita, arrumou, limpou, mas você a deixou para lá, não guardou o portão. E uma casa limpa, arrumada, mas vazia é um chamariz para os inimigos. E na vida também é assim, né? Jesus está dizendo aí no texto. Em nossas casas, meus irmãos, nós temos fechaduras, cadeados, e preocupamos-nos em trancá-los devidamente para evitar que o inimigo possa invadi-la. Mas não é interessante o fato de que muitas vezes, ao tratarmos dos nossos próprios seres, da nossa própria vida, nós deixamos as portas escancaradas para as más influências? De fato, às vezes nós até convidamos essas más influências para nos assaltar, pelo que lemos, pelo que assistimos, ou pela forma como nós tratamos a nossa condição espiritual. Então não basta uma pessoa ser livre do poder satânico. É necessário que ela seja repleta do poder divino. Porque se ela for livre do poder satânico num dia, mas não for repleta do poder divino, não se entregar a Jesus para que ela seja enchida com o poder divino, daí a mais um tempo acontece aquilo que diz o texto. Vem o inimigo de rodear a terra, acha aquela casa vazia e ele traz consigo outros. E o estado da pessoa se torna pior do que o que era antes. Agora eu acho interessante, meus irmãos, nós concluirmos essa reflexão simplesmente observando os 2 versículos que vêm após aí os versos 21 a 26. Então, se você já fechou a sua Bíblia, abra novamente a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. Nós lemos versos 11 a 26, e aí nos versos 27 e 28 a gente lê assim: E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, depois do alerta de Jesus, uma mulher, certamente que tocada pelas suas palavras, o louva. E louva também aquela que lhe deu a luz e lhe amamentou, chamando-a de bem-aventurada. E o que foi que Jesus disse? É o que lemos aí no verso de número 28. Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Que o Espírito de Deus, meus irmãos, nos ajude nisso, a não só ouvirmos a palavra de Deus, mas a guardarmos em nosso coração. Então fica aí o alerta de Jesus
para nós, né? Que a gente possa decididamente nos colocarmos ao lado de Jesus, ouvirmos e guardarmos a palavra de Jesus. Que nós ouçamos o alerta de Jesus, que não basta uma pessoa ser livre do poder satânico, passar por alguma reforma na vida. É necessário que ela seja repleta do poder divino. Que Jesus, que o Espírito de Jesus estejam presentes no coração e na vida da pessoa. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Amém.